News Cafeitura está na cidade de Patos de Minas, onde a Universidade do Café do Brasil está fazendo uma palestra sobre branqueamento do café. E o palestrante, Dr. Aldir, consultor técnico da Ilha Café no Brasil, que está dando essa palestra. Dr. Aldir, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, e para mim é uma honra muito grande estar dando entrevista para vocês. Obrigado. O Serjão é um grande amigo meu, além de tudo, mas um profissional de alto nível. Sobre o seminário, eu acho que é muito importante, porque nós estamos na época próxima da colheita. É agora o momento exato de a gente chegar no cafeicultor e voltar àquelas recomendações importantes para que a qualidade dele não seja prejudicada. E hoje nós vamos falando sobre branqueamento, porque muitos cafés descascados, hoje, se você for ver no mercado, eles estão totalmente desmerecidos, eles estão totalmente esbranquiçados. E isso acontece por falta de alguns cuidados, de algumas dicas. Então nós estamos mostrando todo o preparo do café para que ele mantenha a qualidade, porque o café cereja na árvore da espécie arábica é de excelente qualidade, seja qual for a região de produção. O que nós precisamos é preservar essa qualidade. E como preservar essa qualidade? Tomando alguns cuidados básicos, desde a colheita até o benefício. E esses detalhes é que nós estamos mostrando para o cafeicultor. Quais que são as dicas? Nós estamos nos aproximando da colheita aí, doutor Aldir. Quais são as principais dicas que o senhor pode dar para o produtor? Bom, a primeira dica é colher a menor porcentagem possível de frutos verdes e verdoengos. Porque o fruto verde, ou o grão verde, ele vai ser sempre problema. Porque você não consegue separar o verde no lavador. O separador de verde você separa parcialmente. E as máquinas eletrônicas também não conseguem separar o verde, principalmente o verdoengo. Então, se você puder evitar de início essa presença de verdes, é fundamental, porque hoje o Brasil está mostrando para o mundo que tem qualidade. E o café descascado brasileiro é de excelente qualidade se você fizer corretamente. Então, essa principal e a principal delas é você iniciar a colheita com a maior porcentagem de frutos maduros possíveis. Sei que uma safra este ano é difícil, sei que este ano nós temos vários estágios de maturação, mas você tem que escolher pelo talhão, pela variedade, pelo lado do sol. Você tem que ir na lavoura e verificar aonde você tem que iniciar a colheita. Depois, você tem que descascar esse café no mesmo dia da colheita. Esse café não pode ficar amontoado, porque se ele ficar amontoado, ele vai fermentar. E ele fermentando, ele vai estragar. E quando ele estraga, quando ele fermenta, não tem remédio, não tem vacina. Não adianta você aplicar uma vacina porque você não consegue, esse café já está estragado. E como nós compramos café para expresso, e o expresso é um amplificador, então se o café é bom no expresso ele fica excelente, mas se ele for ruim, sai de baixo. Então, você deve despolpar ou descascar, como a gente fala, no mesmo dia. Colocar no terreiro em camadas finas, bem finas, com menos água possível. Quer dizer, você deve levar o café para o terreiro sem água. Como a gente fala sempre, como eu costumo dizer, o terreiro é um terreiro de secagem, não é um terreiro de molhagem. Você deve fazer camadas finas e revolver constantemente. Esse revolvimento constante quer dizer você não pode parar nem para o cafezinho. Quanto mais você revolver o café, mais você ventila, porque essa água externa ela sai mais por ventilação. Não precisa sol, não precisa calor, precisa ventilação. Se nós mantivermos o café parado, ele só enxuga a parte superficial e a parte de baixo está molhada. Então, quanto mais você revolver, melhor. Terceiro, você deve enleirar o café no final da tarde. Por que enleirar? Porque você vai fazer com que o orvalho da noite só umedeça aquela parte superior ou superficial da leira, não todo o café. E também você já inicia um processo de igualação. Você faz uma troca de umidade interna com umidade externa. O café tem duas águas, uma externa que é fácil de tirar, mas tem uma água interna que é muito difícil de tirar.
E essa água interna só sai por osmose, só sai por migração. Você precisa saturar o meio externo, retirar um pouco mais, depois continuar. Por isso que essa secagem tem que ser intermitente. Tanto no terreiro, porque você faz isso, você mexe o dia todo, depois você faz leira, no dia seguinte você recomeça, né, e vai engrossando a camada. No secador, nós também temos que fazer isso. Nós temos que virar o secador durante o dia, durante a noite. Nós temos que parar esse secador. Tira-se a lenha, tira-se o fogo, deixa o secador girar por uns 40 minutos, desliga e vai dormir. No dia seguinte, cedo, reinicia essa secagem. Você vai ver que o tempo final de secagem vai ser praticamente o mesmo, mas a qualidade do produto final vai ser muito boa. E assim você vai até chegar a 11% de umidade. É um número que eu faço questão de reenfatizar, porque o café tem que chegar a 11%. Esse é o ideal. E depois, na fase tanto de tulha como de armazenamento, você tem condições boas de tulha. Essas tulhas, essa infraestrutura toda, nunca deve ser construída em baixadas úmidas. Sempre deve ser em lugar ventilado, em lugar alto, onde tem a circulação de ar. E tanto a tulha como o armazém devem ser escuros, deve ter uma baixa teor de umidade, deve praticamente zero, deve ter uma temperatura não superior a 22 graus centígrados e uma umidade relativa abaixo de 60. Então, se você mantiver esse armazém no escuro, com essa umidade relativa, com essa temperatura, com essa escuridão e com esse teor de umidade, você mantém esse café estável por um longo período. E é esse um fator que acaba causando o branqueamento. A luminosidade é um fator de branqueamento, o ferimento do grão é outro fator de branqueamento, a umidade elevada é outro fator de branqueamento, a luminosidade, como eu já falei, é fator de branqueamento. Então nós temos que evitar isso, para que você tenha um produto final de qualidade e que esse café de qualidade se mantenha por um determinado período, porque você não vai, às vezes você não vai negociar na mesma hora, você vai negociar 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, né? E o comprador do exterior, ele compra café na safra, mas ele vai usar o café no ano seguinte. Então, esse café tem que ter aquelas características de qualidade preservadas, né? Porque o consumidor final percebe isso. Quando você toma uma xícara de café, e sempre me pergunto isso, quando é que é um café de qualidade? Quando você toma um café sem açúcar, né? E fica com gosto agradável a posteriori, que é aquele chamam de retrogosto, é porque o café é bom. Agora, se você vai tomar um café, você não consegue tomar a xícara inteira, ou então você precisa pôr bastante açúcar, ou você precisa de uma bolachinha logo depois de tomar esse café, é porque esse café é ruim. Então é muito fácil de perceber quando um café é bom e o café é ruim. O consumidor sabe disso. Você veja, preste atenção num restaurante, quando ele tem uma refeição das melhores possíveis, mas quando chega na hora do cafezinho, às vezes ele não consegue tomar a xícara inteira. Se o café é bom, ele sabe, não precisa de açúcar. O café, ele tem uma amargura agradável, ele tem uma acidez equilibrada, ele tem um aroma, ele tem corpo e ele tem uma doçura, é um amargo que se torna doce. Esse é um café bom. Agora, quando o café é cheio de defeitos, preto, verde, ardido, né, e foi mal seco, isso tudo vai aparecer na xícara. E o consumidor, ele pode não reclamar, ele não vai falar, mas você vê que constantemente ele está mudando de marca, o quê? Procurando um café de boa qualidade.